Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biologia Legal. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Rodrigo e hoje vou estar falando com vocês um pouquinho sobre eletricidade e magnetismo. Antes de começar a falar sobre eletricidade e magnetismo, gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal Biologia Legal, que se inscreva, ative o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos e não se esqueça de deixar seu like e também o seu comentário e, se possível, também compartilhar aí nas suas redes sociais com seus amigos que estiverem precisando aí, né, de ter acesso a aulas de qualidade. Então vamos para a vinheta e vamos falar tudo sobre eletricidade e magnetismo. Muito bem, vamos começar falando então sobre eletricidade, mais precisamente numa parte chamada de eletrostática. Então essa é a parte onde nós vamos trabalhar com as cargas elétricas, vamos dizer assim, paradas, daí o termo estática. Vamos começar a falar sobre eletrostática analisando aqui as cargas elétricas. Vamos analisar a molécula de água. Lembrando aí que a molécula é a menor parte da matéria que ainda conserva aí as suas características. Então, enquanto eu tiver H2O, eu tenho água. A partir do momento que eu retirar um desses átomos aqui, eu não tenho mais, né, a água. Eu vou ter uma outra molécula diferente da água. Então, a molécula é a menor parte da matéria que ainda conserva as suas características. Então, aqui eu tenho a molécula da água, que é H2, ou seja, tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Esses dois átomos de hidrogênio vão estar em um ângulo aí de 104,5 graus. E uma característica importante sobre a água é que cada molécula da água não vai estar sozinha, vagando aí dentro de 1 litro de água, por exemplo. Elas vão estar ligadas uma à outra. Por que parte? Através de pontes, através de ligações de hidrogênio, né? Então, o átomo de hidrogênio de uma outra molécula vai estar se ligando aí ao oxigênio de outra molécula. Isso acontece graças às cargas elétricas que essas moléculas possuem. Essas moléculas são bipolares. Elas têm um polo que tem mais elétrons, que é o polo negativo, e um polo que tem menos elétrons, que é o polo positivo. Isso vai fazer com que a parte negativa se atraia e se ligue à parte que está com menos elétrons, ou seja, a parte positiva. Com isso, todas as moléculas de água vão estar unidas uma à outra aí, através desta ligação feita pelas cargas elétricas, pelo diferencial aí das cargas elétricas. Então, lembrando, a molécula da água é uma molécula polar, mais precisamente bipolar, né? Tem dois polos, um positivo e um negativo. Só para a gente relembrar, anteriormente eu falei bastante sobre essa questão também dos átomos, de moléculas. Vou estar deixando nos cards aí para vocês acessarem e assistirem, quem não assistiu estas aulas anteriores. Continuando, então, vamos falar agora das cargas elétricas dentro de um átomo. Então, nós vamos ter aí o átomo, né, que vai possuir várias partículas subatômicas e dentro dessas partículas, cada uma dessas partículas, aliás, vai possuir aí um tipo de carga elétrica. Então, vocês têm que anotar no caderno de vocês qual que é a carga elétrica de cada partícula, né, que forma aqui o nosso átomo. Vamos começar pelos prótons. Prótons vão ter cargas positivas. Então anota no seu caderno que prótons têm carga positiva. Os prótons vão estar lá no núcleo de um átomo junto com os nêutrons. Os nêutrons já não possuem carga, daí o termo nêutron. E em torno do núcleo, né, eu vou ter aqui na eletrosfera os vários elétrons que vão estar mudando de lugar, girando, vamos dizer assim, em torno do núcleo.
na eletrosfera e esses elétrons têm carga negativa. Então, nesse capítulo, nessa unidade, o que importa para nós é entender a questão da carga. Carga positiva. Quem tem carga positiva? São os prótons, tem carga positiva. Os nêutrons não têm carga. Prótons e nêutrons vão estar lá no núcleo do átomo. E na eletrosfera vão estar os elétrons que têm carga negativa. Agora, uma coisa importantíssima para nós trabalharmos com eletricidade é a noção de que o que vai se movimentar, o que vai formar a eletricidade é o movimento dos elétrons. Os elétrons, dentro de uma matéria qualquer, eles vão estar aí tendo movimentos desordenados. E na natureza, quando eu tenho uma grande quantidade de elétrons em uma certa superfície, um certo material, a tendência é que esse material, né, altamente carregado com elétrons, se estabilize e ocorra com isso, então, uma descarga elétrica para fazer com que fique neutro as partes. Isso acontece bastante quando tem uma tempestade. Eu vou ter uma parte carregada com bastante elétron, que pode ser lá a parte do ar, lá onde está as nuvens, e em relação ao solo, o solo vai estar com menos elétrons, ou seja, vai estar com carga positiva e as nuvens com carga negativa. Vai chegar um momento que vai ter tanto elétron que vai ocorrer uma descarga elétrica, que é o que nós chamamos de raio, para neutralizar, fazer com que esteja, né, a mesma quantidade de elétrons, tanto lá em cima, nas nuvens, quanto aqui na superfície. Só que isso acontece vários raios durante a tempestade. Por quê? Isso acontece porque está tendo ventos, e esses ventos geralmente ocorrem em velocidades diferentes e em sentidos diferentes. Isso leva a ter o atrito, né, das moléculas do ar, o que faz com que ocorra, né, a formação da carga elétrica, e essa carga vai ficar estática por algum tempo até que ocorra uma descarga elétrica. Então, nesse caso, estamos falando de eletrostática ou eletricidade estática. Então, sabendo aqui, né, a composição do átomo, que é formado por prótons com carga positiva, por elétrons que têm carga negativa, e são os elétrons que se movimentam, e os nêutrons não têm cargas nenhuma. Cada uma dessas partículas aqui vão ter massas, né? Então, próton e nêutron vão ter basicamente a mesma massa. Em contrapartida, o elétron tem uma massa muito pequena. Isso para nós não importa aqui no momento, mas é só uma curiosidade. E isso vai importar quando nós formos calcular a massa atômica. Para calcular a massa atômica, nós desprezamos, né? Na física é desprezível a massa dos elétrons. Olha por quê? Porque a massa de um próton ou de um nêutron é cerca de 1836 vezes maior do que um elétron. Ou seja, o elétron é 1836 vezes menor a um próton e a um nêutron. Por isso que nós desconsideramos aí para calcular a massa atômica. Porém, esse não é o caso da nossa aula. Continuando aqui, então um átomo neutro, quando nós falamos átomo, nós temos que considerar que esse átomo vai ter o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, números iguais de próton e de elétrons, tá? Então, para ser um átomo, eu tenho o mesmo número de prótons do que de elétrons, ou seja, se eu tiver 10 prótons aqui, eu vou ter 10 elétrons na eletrosfera. Quando ocorre de ter mais elétrons ou menos elétrons do que prótons, nós vamos ter um átomo ionizado, ou seja, nós temos um íon. Neste caso, quando o átomo tem carga positiva, ele está carregado positivamente, ou seja, ele vai ter mais prótons do que elétrons, ele é um cátion, né? Então, o cátion vai ter aí um número de prótons maior, faz assim um Vzinho com a sua mão direita, que significa maior do que o número de elétrons. Então,
íons carregados positivamente são chamados de cátions e tem um número de prótons maior do que o número de elétrons. Em contrapartida, eu vou ter aí um átomo que ganhe elétrons, que tem elétrons a mais do que o número de prótons. Neste caso, o número de prótons vai ser menor. Agora com a mão esquerda, o vizinho aí com a mão esquerda deitadinho, ó, menor do que o número de elétrons. Por exemplo, se eu tenho 10 prótons e 11 elétrons, essa carga elétrica vai ser menos 1 deste íon. Então ele vai estar carregado negativamente, vai ser um ânion, né? E vai ter o número de prótons menor do que o número de elétrons. Isso é importante vocês anotarem esses conceitos aqui no caderno de vocês, com relação ao número de prótons e o número de elétrons, se é maior ou menor. Quando eu tenho prótons a mais do que elétrons, eu tenho aí, né, um cátion que vai estar carregado positivamente. Quando eu tenho um número de prótons menor do que o número de elétrons, eu vou ter aí um ânion, né, que vai ser carregado negativamente. Por que negativamente? Porque os elétrons têm carga negativa e os prótons têm carga positiva. Por isso que ele vai estar carregado negativamente. A carga elétrica é a quantidade de eletricidade. Então, a carga elétrica vai ser uma grandeza física e escalar. E no Sistema Internacional de Medidas, né, de carga elétrica, a unidade de carga elétrica é chamada de Coulomb, que é simbolizado por uma letra C maiúscula. Então, denominamos aí de carga elementar o módulo da carga de um elétron, tá? O módulo da carga de um elétron, e possui o seguinte valor: cada elétron tem um valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, tá? A quantidade da carga elétrica de um corpo será sempre igual ao número inteiro de cargas elementares negativas ou positivas, de tal forma que, quando ele ganha elétrons, ele vai ficar com carga negativa. Quando perde elétrons, ele vai ficar com carga, essa constante aqui, né, vai ficar com carga positiva. Neste caso, o Q aqui é o módulo da carga elétrica. O M é a quantidade de elétrons e o E, tá? O E é, na verdade, a carga elétrica elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a 19 Coulomb. Dando continuidade, vamos falar agora do princípio de atração e repulsão. Isso é muito importante vocês anotarem tanto esse conceito de princípio de atração e repulsão, quanto o princípio da conservação da carga. O que diz para nós o princípio da atração e repulsão? Esse princípio diz o seguinte, que cargas elétricas iguais com o mesmo sinal, elas vão se repelir, vão se afastar. Em contrapartida, cargas elétricas com sinais diferentes, elas vão se atrair, né? Então, cargas opostas se atraem, cargas iguais se repelem. E o princípio da conservação da carga diz o seguinte, aqui o enunciado é importante vocês anotarem esse enunciado do princípio da conservação da carga. Ele diz que num sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das quantidades de cargas positiva e negativa é constante, ou seja, não vai se alterar isso em um sistema isolado. Aqui é mostrando melhor, né, como que acontece o princípio da atração e da repulsão. Vocês podem, inclusive, fazer esse esquema no caderno de vocês, tá, para não esquecer como que funciona esse princípio. Então, se eu tenho átomos com ambos com um sinal positivo, com prótons a mais que elétrons, então esses átomos, essas cargas positivas vão se afastar, vão se repelir. Em contrapartida, quando eu tenho objetos carregados com carga positiva e um outro com carga negativa, acontece a atração. Os opostos aqui se atraem, então cargas diferentes se atraem.
E cargas negativas, aqui está faltando um menos, que é o elétron, tem sinal negativo, tá? Então, cargas negativas, por terem sinais iguais, também se repelem. Então, esse é o princípio da atração e da repulsão. Da atração diz que cargas diferentes se atraem. E da repulsão, cargas iguais, positivas com positivas vão se afastar, vão se repelir. Negativas com negativas vão se repelir também. Aqui mostrando mais didaticamente, se eu tenho dois corpos, dois objetos, porém eles estão descarregados, ou seja, eles estão neutros, têm o mesmo número de prótons do que de elétrons, ambos, não vai acontecer nada, eles não vão nem se aproximar e nem se repelir, porque são cargas neutras. Então, elementos neutros ou sem carga, não acontece nada com eles. Porém, cargas iguais, vai acontecer o quê? Cargas iguais ocorre, né? Negativo com negativo, poderia ser positivo com positivo. Essas cargas iguais vão se repelir, esses objetos, esses corpos vão se afastar um do outro. E cargas diferentes, um objeto carregado com carga positiva, um outro objeto carregado com carga negativa, vão estar se atraindo. Inclusive eu fiz um experimento aí, vou estar deixando nos cards também para vocês, onde eu uso, faço atrito, um balão, né, uma bexiga ao cabelo cheia, né, e abro um filetinho de água e aproximo essa bexiga eletrizada por eletrização por contato, e ocorre que o filete de água, né, se aproxima da bexiga. Então vocês depois vão lá e dão uma olhada, se quiserem refaçam esse trabalho. Então nesse caso da bexiga e da água, eles vão estar, na bexiga e a água vão estar com cargas diferentes, porque ocorreu a atração. Se tivessem cargas iguais, o filete de água iria se afastar. Porém, aconteceu justamente isso. Ele, né, o filete de água, se aproximou da bexiga. Vou estar deixando nos cards aí para vocês conferirem. Vamos falar do princípio da conservação da carga, né? Quem criou esse princípio da conservação de carga foi aí o Benjamin Franklin, que fez um experimento de eletrização, e ele diz que as cargas, né, que se transferem de um corpo para outro, né, isso vai acontecer quando a gente faz a eletrização, a carga vai estar, os elétrons vão estar se movendo de um corpo para o outro, porém, né, a quantidade de carga total sempre vai ser a mesma, ou seja, a carga total vai se conservar. Daí essa equação, onde eu vou ter a quantidade de prótons, quantidade de elétrons, vai ser igual aí a uma constante. Isso quer dizer que a soma algébrica de todas as cargas em um sistema isolado, não aqui no ar, por exemplo. Você pode fazer um experimento com a caneta de vocês, passar no cabelo, friccionar, pegar um pedacinho de papel. O cabelo de vocês tem que estar limpo e seco, tá? Fricciona e aproxima do papel e ela vai atrair esse papel. Porém, com o passar de alguns segundos, esse papel cai. Por quê? Porque não estamos num sistema isolado, tem ar entrando, tem moléculas entrando em contato e acaba se perdendo esses elétrons. Porém, se tivessem, né, essa caneta e esse papel que está aqui com os seus elétrons atraindo aqui, né, ocorreria que nunca mudaria, eles continuariam carregados com a mesma quantidade. Porém, nós não vivemos em um sistema isolado, tá? Então acaba alterando aí quando eu faço essa eletrização de algum objeto. Vamos falar agora então, né, sobre eletrização. Vamos ter basicamente 3 tipos de eletrização: a por atrito, a por contato e a por indução. O experimento da bexiga que eu fiz anteriormente é por atrito. Então vamos começar falando, né, dessa eletrização por atrito. Na eletrização por atrito, os dois corpos vão adquirir aí a mesma quantidade de cargas, porém vão estar com sinais opostos. Ou seja, vou ter um corpo com 10 elétrons e um corpo com 10 prótons sobrando. Então, por terem cargas opostas, eles vão se atrair. Isso acontece durante as tempestades,
onde o movimento aí das gotículas de água, né, vão atritando aí com nas nuvens, formando duas partes, duas seções, uma com carga elétrica positiva e a outra com carga elétrica negativa, levando aí a ocorrer as descargas elétricas. Isso acontece também não só pelo atrito das gotículas de água, mas também pelo atrito do próprio ar, né? Vamos dizer assim, do ar que está se movimentando. Eles se atritam e chega um momento que ocorre aí a descarga elétrica para fazer estabilizar esse sistema. Com relação ao atrito, nós temos aí uma série chamada série triboelétrica. Essa série triboelétrica nada mais é do que uma tabela que indica aí se os materiais vão adquirir cargas negativas ou positivas após serem eletrizadas por atrito. Aqui eu coloquei uma tabela bem resumidinha, porém dá para a gente entender. Por exemplo, se eu pegar um bastão de vidro e atritar ele com uma lã, o que vai acontecer? O vidro vai perder elétrons, vai ficar com carga positiva, e a lã vai receber elétrons e vai ficar com carga negativa. Se eu fazer o mesmo com a pele do gato, vai acontecer a mesma coisa. O vidro vai ficar com carga positiva, porque vai perder elétrons para a pele, né, para o pelo do gato aí. Se for com a seda, a mesma coisa. Tá? Se for com algodão, a mesma coisa. Se eu pegar o cobre e atritar esse cobre com o algodão, o que vai acontecer? O algodão vai ficar carregado positivamente, porque ele vai perder elétrons para o cobre, que vai ficar carregado negativamente. Então, essa aqui é uma tabela que serve para vocês entenderem quando forem fazer um experimento, qual substância está com que tipo de carga, tá? É essa série aqui, triboelétrica. Na internet tem séries mais completas, então eu coloquei aqui apenas como exemplo. O que nós mais usamos no nosso dia a dia é, por exemplo, a celulose, que seria aí o papel, a folha de caderno, né? Ou aqueles guardanapos de papel, a gente usa bastante. A gente usa também panos de algodão, a seda, o cabelo, né? Vai funcionar como a pele do gato aqui. Então, quando eu atrito aqui, por exemplo, o cabelo com um bastãozinho de vidro, o que vai acontecer? O vidro vai perder elétrons para o meu cabelo. Por isso que o cabelo vai ficar meio bagunçado, vai ficar lá para cima, porque vai ficar carregado com bastante elétron, o que vai fazer com que eles se repelam, né, se afastem um do outro, certo? Justamente por causa desse princípio aqui, que está nessa tabela da série triboelétrica. Vamos falar agora da eletrização por contato. A eletrização por contato, na eletrização por contato vai acontecer justamente o que está sendo mostrado aqui nesse GIF, tá? E aqui nessa figura de cima. Eu vou ter um condutor carregado e eu vou ter um condutor neutro. Quando eu encosto, faço o contato desse condutor carregado, ocorre a passagem de elétrons. Com a separação aí no final, eu vou ter os condutores, né? Os condutores vão ficar com cargas de mesmo sinal no final do processo. Então é o que aconteceu aqui. Ambos vão ficar com o mesmo sinal no final do processo aqui de eletrização por contato. E eu tenho o tipo de eletrização que não tem o contato. É a eletrização chamada de indução. Também eu vou ter um indutor carregado. Esse indutor vai ser aproximado, porém sem que haja o contato entre eles. Nesse processo de indução, chamado de indução eletrostática, o corpo induzido vai ser eletrizado sempre com cargas de sinal contrário aos da carga do indutor. Ou seja, se o indutor for de carga positiva, ao eu aproximar aqui neste objeto, no final e tirar esse objeto, vai ficar com carga elétrica oposta, com carga negativa. Se fosse aqui carregado, negativamente,
no final aqui estaria com carga positiva. Então isso é importante vocês anotarem, que nesse processo de eletrização por indução eletrostática, o corpo induzido será eletrizado, vai ser eletrizado sempre com carga de sinal contrária às das cargas do indutor, igual nós estamos vendo aqui neste caso. Olha lá, positivo, né, com neutro. O que acontece? Os elétrons são perdidos aí, né, recebem-se elétrons, na verdade, né, do meio, que é carregado, e ele vai ficar com carga elétrica, né, vai ficar com elétrons sobrando ali. Então ele vai ficar carregado negativamente, vai ter mais elétrons do que antes, porque foi induzido, ficando negativo. Em contrapartida, o indutor continuará positivo e não teve o contato, por isso que nós chamamos de eletrização por indução. Então nós falamos até aqui de eletrostática, né? E agora, ou eletricidade estática, eletrostática, eletricidade estática, o que você achar melhor. E agora nós vamos falar um pouquinho de eletricidade, porém, agora nós vamos falar de eletrodinâmica. Se na eletrostática os elétrons vão estar parados, esperando o momento de ocorrer, de passar de um objeto para o outro, na eletrodinâmica isso não vai acontecer. Na eletrodinâmica os elétrons vão estar em movimento, daí o termo dinâmica, movimento. Sempre que eu falo em eletrodinâmica, eu necessito de ter materiais condutores para conduzir esses elétrons e também os materiais isolantes. O que são os condutores? Condutores são meios nos quais as cargas elétricas vão se movimentar com facilidade. Geralmente são os metais, o melhor condutor elétrico até o momento que nós temos no mercado é o cobre. Já os isolantes vão fazer o oposto. Isolantes elétricos ou dielétricos, né, vão ser meios materiais nos quais as cargas elétricas não têm facilidade de se movimentar. É o caso dos plásticos, da borracha, da água destilada, não da água da torneira, tá? Esses materiais são aí chamados de isolantes. Então, o que determina aí se o material vai ser bom condutor ou mau condutor elétrico são as ligações entre sua estrutura atômica ou molecular. Com isso, os metais são excelentes condutores de eletricidade, porque eles possuem, né, vários elétrons aí na camada mais externa fracamente ligados, formando o que nós chamamos de mar de elétrons livres. Isso tornando-se então esses elétrons livres para serem trocados, transportar energia, né, por meio de colisões através do metal, através do fio. Num fio de cobre, no metal qualquer, esses elétrons estão se movimentando aleatoriamente, tá? Porém, nós usamos aí campos magnéticos nos geradores, como por exemplo no gerador, que é uma bobina muito imensa de fios de cobre, girando dentro ao meio de dois grandes ímãs, ou mais de dois grandes ímãs, que tem campos elétricos, e esses campos magnéticos, aliás, e esses campos magnéticos vão interagir com os elétrons desses fios de cobre quando ele é girado, e fazendo com isso com que esses elétrons se movimentem. E aí ocorre o movimento ordenado dos elétrons, formando aí a corrente elétrica. Então, se por um lado os metais aí são bons condutores de eletricidade, por outro lado nós vamos ter materiais como a lã, a madeira, o vidro, o papel, o isopor, que são maus condutores. Aqui está de calor, mas são maus condutores. São maus condutores de eletricidade, tá? Por que isso acontece? Porque os elétrons mais externos dos seus átomos estão firmemente ligados. Então, troca aí, aqui está calor, pessoal. São isolantes, também vão ser isolantes térmicos, né? Porém,
no caso nós estamos trabalhando com isolantes elétricos. Então, borracha, plástico, lã, madeira, vidro, papel, isopor são maus condutores elétricos, ou seja, são isolantes elétricos. Por isso que quando você tem um fio aí na sua casa, uma extensão, né, ela vai transmitir energia para o seu carregador, por exemplo, porém por fora sempre um plástico, uma borracha, e por dentro que vai estar tendo a condução, porque ali eu tenho um metal que geralmente é o cobre. Então, para ser um material condutor, eu tenho que ter átomos com poucos elétrons na última camada, porque tendo poucos elétrons na última camada, esses elétrons podem ser com facilidade perdidos, doados e se movimentarem com facilidade. Então, esses átomos têm facilidade de perder esses elétrons. No entanto, né, no átomo aí de um material considerado condutor, esses elétrons da última camada são considerados elétrons livres e vão ficar trocando, fazendo troca constantemente de um átomo com o outro. Já um isolante, né, um material para ser isolante, ele tem que possuir átomos com muitos elétrons na última camada, tá? E por terem muitos elétrons, esses átomos não conseguem perder com facilidade esses elétrons, mas eles têm maior facilidade em receber elétrons, então eles não conduzem eletricidade. Então essa é a característica aí dos átomos que formam os isolantes elétricos. Anotem, tanto aqui dos condutores. Então o condutor tem na última camada poucos elétrons, e esses elétrons têm facilidade de serem perdidos, de saírem de um átomo e para o outro. No átomo de um material condutor, os elétrons na última camada, então, são elétrons livres, formando o que nós chamamos de nuvens de elétrons, que são constantemente trocados de um átomo com o outro. Já aqui, né, nos isolantes elétricos, os átomos têm muitos elétrons na última camada, com isso eles têm facilidade de receber elétrons e não de perder elétrons. Isso que vai levá-los a serem, né, isolantes elétricos. Então aqui eu tenho um GIF mostrando dois materiais, né, duas bolinhas carregadas, e aqui eu tenho a madeira, que não é um condutor elétrico. Quando ela encosta entre os dois, mantém do mesmo jeito, não tem a mudança da carga elétrica. Já aqui o prego é feito de metal, quando encosta aqui ocorre a troca, né, de cargas entre as duas esferas, porque ele é um bom condutor de eletricidade, então permite que os elétrons passem de uma bolinha, de uma esfera para outra. Então essa é a diferença aí de condutores para isolantes. Metais conduzem aí as cargas elétricas, e madeira, isopor, lã, a água pura, né, aquela água pura que eu digo, a água do laboratório, né, aquela água que passou por um processo onde ela foi fervida, evaporou e depois foi condensada, tendo apenas H2O, não tendo sais minerais, ela também é um isolante elétrico. Agora, pessoal, não vá jogar água na torneira. Essa água que vem da torneira, né, na tomada, quando for lavar a casa, muito cuidado. Essa água, ela pode ser o mais limpa possível, mas ela vai conter sais minerais que vão formar os íons, que vão permitir com isso, né, que ocorra a transmissão de corrente elétrica. Então, cuidado com água, qualquer água de garrafinha, água da torneira conduz eletricidade. Por quê? Porque ela contém sais minerais. A água destilada já vai conter apenas as moléculas de água, por isso ela é um isolante elétrico, tá? Vamos falar um pouquinho de corrente elétrica, né, para deixar bem claro. Corrente elétrica, então, como eu já disse, é o movimento ordenado de cargas elétricas, ou seja, é o movimento ordenado de elétrons. Lembrando que o que vai se movimentar de um átomo para o outro são os elétrons. Nos sólidos, eu vou ter aí os elétrons livres dos metais. Nos líquidos, isso vai acontecer quando eu tenho cátions e ânions. Exemplo, água. A água pura não conduz eletricidade. Porém, se eu adiciono
né, o cloreto de sódio, sal de cozinha, vai ocorrer a ionização desse sal, e com isso eu vou ter aí cátions e ânions, permitindo que ocorra, né, porque ocorreu a ionização, permitindo que ocorra a passagem de corrente elétrica. Nos gases também, eu vou ter aí cátions e elétrons, eu vou ter os gases ionizados. Por exemplo, a lâmpada fluorescente, ela não tem um fio metálico ali que se aquece através da resistência para produzir a luz e o calor, mas ela tem um gás que, quando passa uma corrente elétrica por esse gás, os elétrons desse gás ficam excitados ao ponto de produzir luz, porém não produz tanto calor. Por isso essas lâmpadas são mais econômicas do que as lâmpadas incandescentes. Falar de intensidade da corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica é calculada com essa equação, onde I é a intensidade da corrente elétrica, o Q aqui é a quantidade da carga em coulomb, e o T, né, é o tempo, aqui é a variação do tempo, geralmente em segundos. Então essa é a fórmula, né? E o A aqui é a corrente elétrica, vamos dizer assim. Com relação ao sentido da corrente elétrica, existe uma coisa curiosa, uma coisa importante para vocês anotarem, porque existe a corrente real e a corrente convencional. Se você for olhar em qualquer aparelho, né, eletrônico que venha descrevendo a corrente elétrica, da onde está indo as cargas, para onde está recebendo as cargas, vocês vão ver sempre que as cargas estão indo do ponto positivo para o ponto negativo. Porém, isso não acontece na verdade. Isso foi feita uma convenção para deixar mais fácil os leigos de física a entenderem a corrente elétrica. Porém, o que se movimenta aqui no caso são os elétrons. Por isso que eu tenho a pilha, um polo negativo e um polo positivo. Isso quer dizer o quê? Que nessa pilha nova, quando eu compro ela, no lado negativo eu vou ter muitos elétrons, e no polo positivo eu não vou ter tantos elétrons assim, vou ter mais prótons. E quando eu ligo ela em um circuito, esses elétrons vão sair do lado negativo, passar pelo circuito, passar por uma lâmpada ou motor, fazer o trabalho acontecer e chegar no polo positivo, até que ocorra a estabilização. Vai chegar um momento em que vai ter o mesmo número de elétrons em ambos os polos. Com isso, eu não tenho mais uma diferença de potencial elétrico e a bateria ou a pilha vai estar carregada. Então lembrem-se, corrente real sempre vai do local que tem mais elétrons para o local que tem menos elétrons. Então vai sempre do polo negativo para o polo positivo, através de um circuito. Já a corrente convencional, né, segundo a corrente convencional, a corrente elétrica vai sair, os elétrons sairiam aqui convencionalmente do polo positivo indo para o polo negativo. Isto não acontece de verdade, tá? Isso aí agora, hoje vocês sabem, a partir de hoje vocês sabem o que é a corrente convencional e o que é a corrente real. Então, real sempre vai da carga, da onde tem o polo negativo para o polo positivo, porque o que vai estar se movimentando são os elétrons. Se eu tenho polo negativo é porque ele tem muito elétron. Se eu tenho polo positivo é porque ele tem muito próton e quase nenhum elétron. Quando eu ligo isso ao circuito, né, e a um material que vai fazer um trabalho, uma lâmpada, por exemplo, vai ter a passagem, o deslocamento dos elétrons sempre do local que tem mais elétrons, do polo negativo para o polo positivo. Isso é a corrente real. Isso é importante anotar. Vamos falar agora dos efeitos, né, da corrente elétrica. Quando uma corrente elétrica passa aí por um fio, né, por um material condutor, né, de energia, ocorre a transformação de energia elétrica em energia térmica, ou seja, ocorre a produção de calor. Esse efeito aí é denominado de efeito Joule. Esse efeito Joule é
o que faz o seu ferro de passar roupa se aquecer, é o que faz o seu chuveiro quando você coloca ele para aquecer. Então, no chuveiro e lá no seu ferro de passar, o efeito Joule é bem-vindo, senão você não passaria. Porém, nos fios de condução, nos fios da sua casa aí que conduz a eletricidade para os seus eletrônicos, esse efeito Joule, quando ele acontece, ele desperdiça grande quantidade de energia, porque vai transformar energia elétrica em energia térmica, gastando a mais. Né? Isso vai acontecer geralmente, quanto mais fino for um condutor, maior vai ser esse efeito Joule. Se você abrir o chuveiro de vocês aí, né, desligado, logicamente, da força, desliga lá no disjuntor, vocês vão observar que existe uma molinha com um fio bem fininho, uma mola bem longa, dando várias voltas em torno de um plástico ali. Então, esse fio ele é muito fino e muito comprido. Com isso, aumenta muito esse efeito Joule, fazendo com que ocorra o aquecimento da água. Já fios grossos, isso não vai acontecer. Não tem tanto aquecimento. Vai aquecer, vai ter efeito Joule, mas em pequena quantidade. Mas, professor, por que acontece o efeito Joule? Acontece pelo seguinte fato: os elétrons vão se movimentar pela superfície dos fios, pela superfície dos condutores. Então, quanto menor for o diâmetro de um condutor, mais próximo vão estar esses elétrons, mais eles vão estar se chocando com os átomos, com as moléculas do condutor, e vão com isso estar causando aquecimento. Quanto mais grosso for o fio, quanto maior for o diâmetro, mais afastado vão estar esses elétrons, e com isso não vai ter tanto aquecimento, não vai ter tanto o efeito Joule. Tá? Então, quando eu quero uma resistência, quando eu quero produzir calor, eu preciso de ter um fio que consiga, né, um fio muito fino, que consiga resistir a altas temperaturas e bem longo. Ele vai, com isso, se aquecer bastante. Agora, quando eu quero, por exemplo, economizar luz na minha casa, eu tenho que ter um fio mestre, um fio grosso, né, um fio bem grosso, porque ele não vai produzir, né, calor, gastando energia elétrica e produzindo calor lá nos fios, porque você não quer isso lá nos fios. Você quer produzir calor apenas no seu forno elétrico, no seu ferro de passar roupa ou no seu chuveiro, tá? Então, se você tiver você fizer uma instalação com um fio muito fino, esse efeito Joule pode ser tão grande quando você liga vários equipamentos na sua casa e não tem aí um sistema, um disjuntor adequado. Ele pode ser tão grande que pode ocorrer um incêndio, porque ele aquece tanto que acaba pegando fogo naquele plástico que vem revestindo ele, pegando fogo nos materiais, tá? Então, muito importante, muito cuidado na hora de construir sua casa e na hora de comprar uma casa também. Veja se os fios estão dentro do padrão, dentro do o que é recomendado aí pelas agências reguladoras. Dá uma conferida aí na sua casa, se está bem, se está legal. Os fios mestres e os fios que chegam às suas tomadas são os fios ideais. Se não for, você pode estar gastando aí em torno de 25, 30, até 50% a mais de energia, né, porque vai estar sendo desperdiçado em calor, né, em vez de ser usado nos seus equipamentos elétricos, certo? Então, esse é o efeito Joule, a propriedade dos condutores que possuem de se aquecerem, de transformarem energia elétrica em energia térmica. Isso vai ser maior, esse efeito, em condutores finos e compridos, certo? Anota isso, é muito importante e deve cair em prova, e cai em provas mesmo, provas de concurso, provas de vestibular, a questões voltadas para o efeito Joule, tá? Vamos falar dos efeitos aí da corrente elétrica no nosso corpo, né? Então eu vou ter aí o efeito fisiológico, os impulsos nervosos aí. Aqui eu tenho aqui os neurônios, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Os impulsos nervosos vão acontecer no nosso corpo, vão ser transmitidos aí por estímulos elétricos, que vai provocar aí a contração dos músculos,
tá? Então, esses estímulos vêm aqui dos cérebros, através dos neurônios, vão para os nervos, que vem até os músculos e faz, né, eu tá falando, movimentando os músculos da boca, da língua aqui, o diafragma, o pulmão, para fazer o ar sair, fazer a voz, tá? Então, esses é um efeito fisiológico aí da corrente elétrica. Então, no nosso corpo também tem pequenas correntes elétricas. E, dependendo, às vezes, nós sofremos um acidente aí, encostando um fio, um aparelho eletrônico, e dependendo da intensidade aí dessa corrente elétrica que venha a entrar no nosso corpo, ela pode levar o que nós chamamos de parada cardíaca, tá? Porém, né, a tensão necessária para que ocorra a parada cardíaca é de dezenas de volts. Isso quer dizer que uma corrente de 110 volts, que a maioria das casas aqui no nosso estado, a corrente é de 110 volts, pode te matar, e mata muitas pessoas, às vezes, com acidentes toscos e bobos. Eu já perdi colegas com acidentes muito, né, toscos, bestas, por um fio desencapado, acabou levando essa pessoa à morte, porque ela estava sozinha em casa, não conseguiu se desvencilhar do fio, né? Um fio condutor que conduz com uma carga de 110 volts, por exemplo, que é a maioria das casas, esse fio tem uma propriedade, essa carga tem uma propriedade. Quando você pega nesse fio, esse fio faz seus músculos se contrair e você não consegue se soltar desse fio. Por isso, a corrente elétrica de 110, 120 volts é a que mais causa acidentes fatais. Em contrapartida, uma carga elétrica de 220 volts, se você encosta, ela tem, por ser uma tensão muito forte, uma voltagem muito grande, ela, em vez de fazer essa contração, a princípio, ela faz o espasmo, ela faz o contrário. Em vez de fazer sua mão se contrair, a princípio ela dá o espasmo e você acaba se soltando. Por isso é mais difícil acontecer dentro de residências, né? Acidentes fatais. Então, dá uma conferida nas suas extensões, nos seus fios, se está descascando, se estiver descascando alguma extensão, joga fora, compra uma nova, compra extensão que tenha aquele filtro, que seja o famoso filtro de linha, tá? Que não vai causar nenhum incêndio na sua casa. Se sobrecarregar, ele vai ter o fusível ali que vai quebrar, né? Que vai cortar essa corrente elétrica, evitando que os fios peguem fogo e cause um incêndio na residência de vocês. Então, muito cuidado com extensões. Não compre essas extensões baratinhas aí no mercado de 10 ou 20 reais. Compre sim o filtro de linha, que ele é chamado de filtro de linha, porque ele até pode ter ali 5, 6 locais onde você pode ligar a tomada, o seu carregador, né? Lógico que você não vai ligar 10 televisores ali, que ele vai queimar rapidinho, vai parar de funcionar. Mas você pode ligar muito bem ali o seu televisor, o seu receptor, um carregador ou 2 carregadores de celular ali, e fica fazendo essa utilização. Se caso sobrecarregar, ele tem, né, um sistema que derrete e corta essa corrente elétrica, impedindo que pegue fogo. Daí o termo filtro de linha, tá? Então, muito cuidado. Esse choque pode, então, matar a gente. Não é que eu vou levar um choque qualquer e vou morrer. Às vezes a gente encosta em um fio, só encosta de leve, sem você estar segurando, você leva o choque. Você sente o choque, mas você não morre por quê? Porque você só encostou, você não ficou segurando. Agora imagina, você vai pegar a sua extensão, ela está descascada, 110 volts, e você fica ali segurando, contraído ali, os seus músculos se contraem. Você vai ficar ali tremendo, até seu coração parar, vários minutos, e aí vai levar o seu coração a ter uma parada, a parar o seu ritmo normal, podendo levar à morte. Porém, né, nem tudo é terror. A descarga elétrica também é usada naqueles desfibriladores para salvar vidas. Então, quando ocorre uma parada cardíaca, né, a pessoa tenta reanimar, fazendo a massagem cardíaca. Se não der certo, eles vão para aquele equipamento que dá uma descarga elétrica aí bem forte, que são 2 eletrodos
tem um aparelho que carrega, quando ele está carregado, bate no peito da pessoa, dá uma descarga elétrica forte, porém bem pouquinho, né, um impulso, e isso pode fazer com que o coração entre a bater ritmicamente novamente, fazendo voltar à normalidade, tá? Então, muito cuidado aí com a corrente elétrica nas casas de vocês. Olhem aí os fios que tem, olha as tomadas, tem tomada com fio para fora. Muito importante olhar nas suas escolas, se tem tomadas também. Muitas vezes você está brincando ali na hora do intervalo e pode ter uma tomada solta e você encostar e causar um acidente. Muito cuidado, observe sempre que vê, né? Se você for de menor, peça para o seu pai ou alguém arrumar. Se você vê na escola, peça para o seu diretor, para a coordenadora, né, dar um jeito de arrumar, porque talvez ela não saiba que isso tenha acontecido, para estar arrumando, para evitar aí uma tragédia, certo? Então, corrente elétrica é muito bom, nós dependemos da eletricidade, porém ela pode nos matar, causar alguns acidentes. Vamos falar do efeito químico. O efeito químico é um efeito aí que acontece nas pilhas, né? Esse efeito aí resulta de um fenômeno elétrico molecular. A parte da física e da química que estuda esse efeito químico chama-se eletroquímica, tá? E a gente faz o aproveitamento desse efeito químico aí nas pilhas, na eletrólise para produzir oxigênio, para produzir gases e também no processo de cromação e niquelação de objetos. Cromação, por exemplo, você compra a sua moto, vem com o aro todo cromado, a sua bike vem com o aro cromado. Aqui, ele tem esse nome porque ele tem uma película de cromo, e para acontecer isso, aquele ferro foi ligado através de um cabo, que nem aqui, né, a uma placa de cromo, e passou-se uma corrente elétrica entre eles, e aí ocorreu, né, a passagem de partículas aí de cromo, né, formando aquela fina película de cromo na roda da sua moto, do seu automóvel aí. Então, niquelação e cromação e as pilhas, né, e também as baterias são como nós aproveitamos o efeito químico, tá? Nós podemos fazer uma pilha, inclusive eu tenho também um experimento já aí no meu canal aí, onde eu faço acender uma lâmpada LED utilizando limões. Então, esses limões, usando aí placas de cobre e zinco, por exemplo, você consegue formar uma corrente elétrica e acender uma pilha, ligar uma calculadora, né, dependendo da quantidade de limões. Você pode fazer com batatas também. E o efeito luminoso, como eu já disse, resulta, né, de um fenômeno elétrico molecular, onde a corrente elétrica vai causar a estação eletrônica, ou seja, causar a estação dos elétrons, que vai levar à emissão de radiação visível, de luz, né? Isso acontece aí nas nossas lâmpadas fluorescentes. Então, lâmpada fluorescente acontece isso, e essas lâmpadas não gastam quase nada, porque em vez de ela, para produzir luz, ela não precisa de se aquecer, que nem aquelas antigas lâmpadas incandescentes, que para produzir a luz, efeito luminoso, antes ela tinha que ficar encandecida, aquecer muito, a milhares de graus ali, o que gastava energia desnecessariamente. Então, né, as lâmpadas fluorescentes são muito mais, vamos dizer assim, econômicas, muito mais viáveis para o ambiente, e também as lâmpadas LEDs, né, também uma outra tecnologia aí que não aquece e só produz luminosidade de alta intensidade. Tem uma coisa interessante com relação à corrente elétrica, é que toda corrente elétrica vai acontecer, que nem aí na figura, vai produzir um campo magnético, tá? Esse efeito, né, vai acontecer por causa dessa corrente elétrica que vai estar passando, e essa corrente elétrica vai criar então um campo magnético, dando origem aí ao que nós chamamos de eletromagnetismo.
Sabendo disso, nós podemos pegar, por exemplo, um prego grande ou um outro material e enrolar um fio de cobre bem grosso, várias vezes nesse material e ligar eles nas pontas a uma pilha carregada, que eu vou fazer o famoso eletroímã. Eu vou conseguir atrair metais, tá, com esse material. Então, os eletroímãs são muito utilizados aí na indústria, tá? Quando eu quero separar metais do lixo comum, por exemplo, eu uso eletroímãs, que vai ajudar a fazer essa separação. Inclusive, é um projeto do futuro aqui do canal, a produção de um eletroímã aqui no experimento. Então, toda a corrente elétrica produz campo magnético, tá? Então, ela vai ser magnética, vai atrair objetos. Falar da tensão elétrica. Tensão elétrica é a unidade de medida da eletricidade, ela é dada em volts, simbolizado pela letra V maiúscula, tá? No sistema de unidades de medidas aí é o volts, em homenagem a quem fez o estudo. O aparelho de medida de tensão elétrica é o famoso voltímetro, que deve ser ligado em paralelo aí, né, com a carga, e aí ele vai dar a voltagem. Eu tenho a resistência elétrica, né? Eu já falei da resistência elétrica, mas vou reforçar agora. A resistência elétrica é a oposição oferecida à passagem da corrente elétrica. Então, isso é a resistência elétrica. Comparando aqui as correntes elétricas, ao aplicarmos a mesma tensão em duas lâmpadas diferentes. Então, eu tenho aqui a primeira lâmpada com uma tensão de 5 volts, e ela tem uma resistência elétrica maior, então ela vai produzir, ela tem 0,5 amperes também. E a segunda lâmpada, que vai ser ligado aqui a uma corrente de 100 watts também, né, 100 volts, né? A segunda lâmpada vai possuir menor resistência elétrica. Então, todas as cargas possuem resistências elétricas, que são representadas assim. As resistências elétricas são representadas por esse zigue-zague aqui. E o aparelho, a unidade de medida, aliás, da resistência elétrica é o ohm, que é simbolizado por esse símbolo aqui, tá? Só relembrando, a resistência elétrica é a oposição oferecida à passagem dos elétrons. O símbolo é o R de resistência elétrica, a unidade é o ohm, né, simbolizado por esse símbolo que parece uma ferradura. Um ohm é a resistência que permite a passagem de 1 ampere quando submetida à tensão de 1 volts. Isso que quer dizer um ohm. Aqui fazendo a comparação da resistência de fios condutores, aqui com relação ao comprimento, ao diâmetro e ao material. Eu já falei um pouquinho disso no começo. Com relação ao comprimento, quanto maior for o comprimento, maior vai ser a sua resistência, tá? Por isso, se você olhar a resistência do seu chuveiro, você for esticar ele ali, vai ter uns 5 metros ou mais de fio, né? É perigoso, é uma mola, não precisa fazer isso, mas é muitos metros de fios que vai ter ali, um fio bem fininho. Por que esse fio é bem fininho? Porque quanto menor, né, ou seja, quanto maior o diâmetro do condutor, menor é a resistência. Ou seja, quanto menor o diâmetro de um condutor, maior vai ser a resistência. Por isso, a resistência do seu chuveiro, ela é muito longa, apesar de caber dentro do seu chuveiro, e ela é bem fininho, o fio é bem fininho, tá? Então, esses são algumas leis aqui sobre os condutores. E com relação aos materiais, eu estou usando 2 materiais aqui, o alumínio e o cobre. O cobre é utilizado em fios elétricos por ter baixa resistência elétrica e ser melhor condutor do que o alumínio. O alumínio também é usado em fios elétricos, mas geralmente são em fios de maior espessura, o que vai reduzir um pouco aí
essa questão aí da resistência elétrica, tá? Então, o cobre até o momento é o melhor condutor elétrico que a gente tem no mercado, tá? Para conduzir eletricidade. O aparelho que mede a resistência elétrica é o ohmímetro. Ele vai ser ligado aí aos terminais da resistência, não vai ser ligado em paralelo, mas sim no começo e no final da resistência, e com isso ele vai conseguir aferir a resistência elétrica. Fala um pouquinho de potência. Potência elétrica é a capacidade... Opa, passou rápido. Então, vamos falar um pouquinho de potência. Potência elétrica. A potência é capacidade de produzir trabalho, seja potência elétrica, qualquer tipo de potência, tá? Então, isso, fazendo uma analogia aqui com duas pessoas, as duas pessoas são capazes de realizar trabalho, porém, uma delas é mais potente porque consegue levantar, fazer um trabalho, a partir da outra faz um trabalho menor, porque ela consegue levantar apenas 50 quilos. Então, e esse cidadão, uma analogia, seria mais potente do que este outro aqui. Da mesma maneira, né, as cargas elétricas possuem a capacidade de produzir trabalho. Esse trabalho pode ser a produção de luz, de calor, ou o giro de alguma máquina, do liquidificador, por exemplo, tudo são trabalhos. E essa capacidade de produzir trabalho de uma carga elétrica, ela vai ser expressa em watts de potência. Então, sempre que você vai ver um material, você vai ter lá, né, vai comprar uma lâmpada, vai ter a potência dela lá em watts. Aqui nesse caso, eu tenho duas lâmpadas ligadas, né, lâmpadas ligadas à voltagem 220. Eu tenho uma lâmpada de 60 watts e uma lâmpada de 100 watts. O que nós podemos observar em relação a uma outra é que a lâmpada de 100 watts brilha mais do que a de 60 watts. Isso quer dizer o quê? Que a potência elétrica aqui é maior, ou seja, esta lâmpada de 100 watts consegue realizar mais trabalho, que o caso é produzir luz, do que a de 60 watts, que vai produzir um pouco menos de luminosidade, vai fazer um pouco menos de trabalho. Então, a potência elétrica, né, cada aparelho aí tem a sua potência elétrica, e isso vai levar também ao consumo de eletricidade, né? Então, a potência depende de outras grandezas. A potência vai depender da resistência, vai depender da tensão, né, que é dada em volts, simbolizado por volts, da corrente elétrica, que é simbolizado por I. Então, aplicando a tensão elétrica em volts na resistência elétrica, né, vai circular uma corrente elétrica. E com isso nós vamos ter, né, aqui duas equações, onde a potência é igual à resistência elétrica vezes a corrente elétrica elevado ao quadrado, ou a potência é igual à voltagem, ou seja, a tensão elétrica, vezes a corrente elétrica, vezes, né, a intensidade aí, a corrente elétrica de um determinado circuito, tá? Então é só olhar aqui o que cada uma dessas palavras significam nessa equação. Muito bem, pessoal, esse foi o final da nossa aula, da primeira parte da nossa aula aqui, onde eu falei sobre eletricidade, sobre eletrostática e eletrodinâmica. Espero que vocês tenham gostado. Coloca nos comentários aí o que você entendeu sobre eletrodinâmica, sobre eletrostática, sobre os experimentos. E agora vamos para a próxima aula aí, falando sobre eletromagnetismo, que vai ser a parte 2 da nossa aula. Um forte abraço e até mais!